Meu nome é Miriam Adassa, tenho 58 anos, eu nasci no interior de São Paulo, mas há 30 anos vivo em Israel. Há mais de 2 décadas trabalho como missionária em comunidades carentes, levando ajuda humanitária e o evangelho, tanto a judeus quanto a árabes. Já vi muita coisa neste país. Já vi o deserto florescer e já vi o ódio incendiar ruas. Mas nada poderia me preparar para o que vivi no dia 9 de setembro de 2023, em Jerusalém. Aquele dia mudou tudo. Minha fé, meu ministério, meu entendimento do tempo em que vivemos. Porque naquele dia eu morri. Clinicamente, meu coração parou por 17 minutos. Mas o que eu vivi nesse tempo foi mais real do que tudo o que já vivi em 58 anos de vida. Era uma manhã comum. Eu e um pequeno grupo de voluntários estávamos no mercado de Mahane Yehuda, em Jerusalém, comprando mantimentos e medicamentos para distribuir em famílias de refugiados no Vale de Elá. O sol estava forte, o ar cheirava a pão recém-saído do forno e a especiarias. Eu lembro de olhar para o céu e pensar: Senhor, obrigada por mais um dia de paz. Mas em questão de segundos, a paz virou caos, um estrondo, um clarão. E depois, silêncio absoluto. A explosão aconteceu a menos de 20 metros de onde eu estava. Senti o chão tremer, o calor me engolir. Meu corpo foi arremessado contra uma parede de pedra. Quando abri os olhos, tudo estava coberto de poeira. O ar cheirava a ferro e fumaça. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. Olhei para o meu braço. Ele estava ensanguentado, queimado. Meu peito doía, o ar não entrava. Tentei orar, mas só consegui dizer: Yeshua, tem misericórdia. Logo depois, tudo escureceu. Disseram-me depois que os paramédicos me encontraram sem pulso. Fui levada às pressas para o hospital Hadassah Ein Kerem. Sim, o mesmo hospital que leva meu sobrenome por coincidência divina. Durante o trajeto, meu coração parou completamente. Os médicos tentaram me reanimar. Aplicaram choque, adrenalina, massagem cardíaca. Durante 17 minutos eu estava morta. Mas enquanto o corpo de Miriam Hadassa estava sendo socorrido naquela ambulância, eu estava em outro lugar. A primeira sensação foi de leveza, como se toda a dor, o medo, o peso do corpo tivessem se desfeito. Eu me vi acima da ambulância, olhando para baixo, vendo os paramédicos trabalhando freneticamente. Eu via meu corpo, mas não sentia apego a ele. E então, como num instante, fui atraída para uma luz, mas não uma luz distante como um túnel. Era uma presença que enchia tudo. Não havia sol, nem sombra, nem tempo, apenas vida. E nessa luz eu ouvi uma voz, forte, poderosa, mas cheia de compaixão. Uma voz que eu conhecia desde menina, mesmo sem nunca tê-la ouvido antes. Miriam, filha de Israel, caí de joelhos. Não foi escolha, foi instinto. A glória que emanava daquela presença era insuportável e doce ao mesmo tempo. Quando levantei os olhos, vi Yeshua, Jesus, o Messias. Mas não era o Yeshua das pinturas. Não era o homem manso de cabelos dourados. Era o Rei da Glória. Seus olhos tinham fogo e ternura ao mesmo tempo. Seu rosto brilhava mais que o sol do deserto, e de sua presença fluía uma santidade tão absoluta que tudo em mim, tudo o que ainda era humano, foi exposto. Senhor, consegui murmurar tremendo, eu te conheço, tenho pregado o teu nome há tantos anos. Yeshua me olhou em silêncio, e suas palavras cortaram meu coração. Você fala de mim, Miriam, mas esqueceu o tempo em que está vivendo. Senti um peso me envolver. Ele não falava de condenação, mas de urgência. Você pregou amor, graça e compaixão, e isso é bom. Mas há algo que a minha igreja esqueceu: o tempo. O relógio profético está prestes a tocar a última hora e a maioria dos meus filhos ainda dorme. Enquanto ele falava, tudo ao redor começou a mudar. A luz foi se transformando em uma paisagem familiar. Reconheci imediatamente. Era Jerusalém, mas não como a conhecemos. Era a Jerusalém futura, espiritual e física ao mesmo tempo. Havia multidões, um templo reconstruído, líderes celebrando, mas algo naquela alegria era falso, artificial.
Yeshua apontou e disse: Olhe, Miriam, isso acontecerá diante dos teus olhos. E então vi. Um homem, carismático, eloquente, entrava no templo. O povo o aplaudia, mas quando ele se aproximou do altar, uma escuridão espiritual tomou conta do ambiente. Ele levantou as mãos e, com uma voz que soava como trovão e serpente ao mesmo tempo, se declarou Deus. Foi como se o próprio ar gritasse em agonia. Eu me virei para Yeshua, desesperada. Senhor, isso é a abominação? Ele assentiu com os olhos cheios de dor. Sim, o que Daniel viu, o que eu anunciei no Monte das Oliveiras, quando isso acontecer, muitos dos que me chamam de Senhor não saberão o que fazer, e é por isso que você está aqui, Miriam. Naquele instante, eu entendi que aquela não seria apenas uma visão pessoal. Era um chamado, um alerta, uma missão profética para a geração que viverá esses dias, a nossa geração. Yeshua me mostrou então cenas rápidas, intensas, cristãos em pânico, correndo, famílias discutindo se deveriam fugir, igrejas cheias, mas espiritualmente vazias, pastores pregando conforto enquanto o perigo se aproximava, e ouvia a voz dele firme cortando o ar. Quando o inimigo se levantar, muitos buscarão o que já deveriam ter aprendido. O tempo de se preparar é agora. Senti algo dentro de mim se quebrar. Era como se toda a minha vida ministerial até ali, os anos de missões, as conferências, as canções, as campanhas, fossem boas, mas incompletas. Eu havia falado sobre fé, mas não sobre preparo. Havia falado sobre graça, mas não sobre obediência imediata. E Yeshua, com amor e autoridade, me disse: Eu te trouxe aqui porque ainda há tempo, mas é pouco tempo. Quando voltar, fale. Conte o que viu, não para assustar, mas para despertar. Porque muitos perecerão não por falta de fé, mas por falta de prontidão. Nesse momento, uma luz intensa começou a me envolver novamente. Senti como se fosse puxada de volta por um redemoinho. A presença de Yeshua ainda me envolvia, mas eu ouvia sons distantes. Vozes humanas, máquinas. Ela está voltando, pulso detectado. Abri os olhos, o teto branco da UTI, o som do monitor cardíaco e lágrimas caindo sobre meu rosto. Era minha filha, Raquel, segurando minha mão. A primeira coisa que consegui dizer, com voz trêmula, foi: Yeshua me mandou voltar e avisar que o tempo acabou. Era uma manhã comum. Eu e um pequeno grupo de voluntários estávamos no mercado de Mahane Yehuda, em Jerusalém, comprando mantimentos e medicamentos para distribuir em famílias de refugiados no Vale de Elá. O sol estava forte, o ar cheirava a pão recém-saído do forno e a especiarias. Eu lembro de olhar para o céu e pensar: Senhor, obrigada por mais um dia de paz. Mas em questão de segundos, a paz virou caos, um estrondo, um clarão, e depois, silêncio absoluto. Quando despertei naquele leito de hospital, eu ainda sentia a presença de Yeshua. Não era uma lembrança, era real, como se o ar ao meu redor ainda vibrasse com a glória que eu havia visto. Os médicos diziam que eu era um milagre, que ninguém sobrevive a 17 minutos de parada cardíaca sem sequelas. Mas eu sabia. Aquilo não era apenas um milagre. Era um envio. Durante dias, quase não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu voltava àquela visão. A Jerusalém futura, o homem no templo, as multidões enganadas, e a voz de Yeshua ecoava em mim como um trovão suave. Levanta-te, Miriam, e escreve o que viste, porque o tempo é breve. Na segunda noite após despertar, tive um sonho, mas não era um sonho comum. Eu estava num campo árido, o chão rachado pela seca. De repente, do horizonte, começou a soprar um vento quente e pesado. E esse vento trazia vozes, vozes de povos, nações, religiões, todas misturadas, clamando por paz e união. E então, vi algo como um palco gigantesco sendo erguido no centro do mundo. Sobre ele, um homem se levantava, com palavras doces e olhar penetrante. A multidão o aplaudia. Ele falava sobre amor, igualdade, sobre um novo começo para a humanidade. E eu quase me senti tocada por suas palavras.
até que no fundo do peito algo queimou. Um discernimento vindo do Espírito, Yeshua, apareceu ao meu lado em silêncio e apenas disse: "Este é o engano que virá. Ele virá em nome da paz, mas seu coração é guerra. Virá em nome da luz, mas carrega trevas. E muitos dos meus, por não conhecerem a minha voz, seguirão a voz dele." Eu tremi. Yeshua me mostrou então igrejas inteiras aplaudindo aquele homem, pastores, líderes, profetas, alguns sinceros, outros seduzidos pela fama, todos repetindo suas palavras. E Yeshua continuou: "Eles não discernem porque esfriaram. Esfriaram no amor, esfriaram na oração, esfriaram na palavra. O coração deles busca conforto, não comunhão." Enquanto ele falava, vi algo como relógios celestiais girando rapidamente. Os ponteiros corriam, como se o tempo estivesse sendo acelerado, e ele disse: "O tempo foi encurtado por causa dos eleitos, mas muitos ainda vivem como se tivessem décadas. Eu digo, a última geração já respira sobre a terra." A cena mudou. Agora eu estava sobre o Monte das Oliveiras. Yeshua olhava para Jerusalém, assim como fez 2000 anos atrás. Mas dessa vez, seu rosto estava molhado de lágrimas. "Jerusalém, quantas vezes quis te reunir como a galinha junta seus pintinhos, mas tu não quiseste." E ele se virou para mim: "Miriam, Israel será o epicentro de tudo o que virá. O fogo começará aqui e se espalhará até os confins da terra. Os meus que estiverem atentos compreenderão que o mundo chama de tragédia é, na verdade, cumprimento, mas o que dorme verá apenas desespero." Enquanto ele dizia isso, vi colunas de fumaça subindo sobre o Oriente Médio. Guerras, explosões, refugiados atravessando desertos. E no meio disso, pequenos grupos de crentes remanescentes, orando, ajudando uns aos outros, sustentando a fé quando tudo desabava. E Yeshua disse: "Será um tempo de juízo e misericórdia ao mesmo tempo, porque quando a escuridão cobrir a terra, a minha luz brilhará sobre os que me buscam em espírito e verdade." De repente, o chão sob meus pés se abriu e vi algo que me gelou o coração. Era como se eu olhasse por dentro da terra e visse correntes de fogo espiritual subindo das profundezas. Correntes de engano, medo, idolatria, violência. E essas correntes subiam não apenas em lugares do mundo, mas também dentro de igrejas. Púlpitos tomados por vaidade, palavras manipuladas para agradar, louvores sem presença. E Yeshua me olhou com uma dor que não consigo descrever. O meu corpo se dividiu, Miriam. O meu povo se tornou especialista em teologia, mas analfabeto em santidade. Falam sobre mim, mas não me ouvem. E quando eu falo, me chamam de fanatismo. Senti um peso espiritual tão forte que comecei a chorar. Tentei responder: "Senhor, o que posso fazer? Sou apenas uma mulher de 58 anos, cansada e limitada." Ele sorriu. Aquele sorriso que é força e ternura ao mesmo tempo. "É justamente por isso que te escolhi. Porque os poderosos estão distraídos, mas os que choram, os que vigiam, os que ainda dobram o joelho, serão a voz que clama no deserto." Então, Yeshua estendeu a mão e algo como um rolo de luz apareceu. Ele o abriu diante de mim. Dentro havia nomes e lugares: Jerusalém, Tel Aviv, Damasco, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Lagos, Pequim, o mundo inteiro. E ele disse: "A minha voz será ouvida em todas as nações antes do fim. E este é o chamado. Preparem-se, purifiquem as vestes, busquem o meu espírito e não o entretenimento, porque o dia virá como ladrão, e muitos não estarão prontos." Naquele instante, vi cristãos comuns, pessoas simples, donas de casa, jovens, pastores fiéis, começando a se mover em oração, em arrependimento, em comunhão verdadeira. Vi casas se tornando refúgios espirituais, famílias adorando juntas, crianças profetizando. E o Senhor me disse: "Esses são os meus remanescentes, pequenos aos olhos do mundo, mas grandes no meu reino. Quando o caos vier, eles serão faróis. Não fujam, não temam. Eu mesmo os sustentarei." Enquanto ele falava, o som de trombetas começou a ecoar, não metálicas, mas espirituais, vibrando dentro da alma. E Yeshua levantou os olhos e declarou: "Eis que eu venho.
Dize ao meu povo que não se prepare para sobreviver, mas para testemunhar, porque o sangue dos meus será semente. E quando o inimigo pensar que venceu, a noiva estará pronta. Senti como se cada célula do meu corpo vibrasse com essa palavra e percebi algo. O medo foi arrancado de mim. Não havia mais espaço para dúvida, somente fogo e missão. Yeshua então colocou sua mão sobre a minha cabeça. Era como tocar o próprio sol. Ardia, mas curava. E ele falou pela última vez: Miriam, volta. O que viste precisa ser dito. Não adornes a mensagem. Não temas o julgamento. Porque não é tua palavra, é a minha. Dize ao meu povo que o tempo da indecisão acabou. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é impuro, permaneça. Mas sabendo que logo verá o que escolheu. A visão se dissolveu. Acordei de madrugada, suando, chorando, sentindo o coração arder. Peguei um caderno ao lado da cama e comecei a escrever tudo, linha por linha, enquanto o Espírito ainda falava. Foram 7 horas sem parar. Quando terminei, o amanhecer já iluminava Jerusalém. E no meio do som dos pássaros e das sirenes distantes, eu senti algo dentro de mim nascer novamente. Um chamado profético, um grito da alma. Desde então, tenho viajado por Israel e por outras nações, contando o que vi. Não por sensacionalismo, mas por obediência. Porque eu vi o amor e o juízo de Deus no mesmo instante. E sei, o tempo é curto, mas a misericórdia ainda está aberta. Depois daquela visão, por semanas eu não consegui voltar à normalidade. Cada som, cada rosto, cada oração parecia diferente. Eu olhava para as pessoas nas ruas de Jerusalém e via nelas uma urgência que elas mesmas não percebiam. Era como se eu carregasse dentro de mim o som das trombetas do céu, um som que não se cala. Os médicos diziam que eu precisava descansar, que o corpo ainda se recuperava do trauma, mas o que doía não era o corpo, era a alma, porque eu havia voltado do outro lado com um peso, uma mensagem viva queimando dentro de mim. Nas primeiras semanas, mal conseguia falar sem chorar. Minha filha Raquel, que me acompanhou o tempo todo, dizia: Mãe, o que aconteceu lá? Você fala dormindo, diz palavras que não entendo. E eu respondia com lágrimas: Raquel, Yeshua me mostrou o que está por vir, e eu tenho que contar antes que seja tarde. Voltei a caminhar pelas ruas de Jerusalém com um caderno nas mãos. As pessoas olhavam e achavam que eu era apenas mais uma missionária orando, mas dentro de mim havia um fogo. Passei dias no Muro das Lamentações, chorando, intercedendo, pedindo direção. E o Espírito Santo falava ao meu coração com clareza. Começa por Israel, mas fala também às nações, porque o que vai acontecer aqui será como o relâmpago, visto do Oriente ao Ocidente. Comecei a visitar congregações messiânicas, igrejas evangélicas e a contar o que vivi. Muitos choravam, outros se calavam e alguns me olhavam com desconfiança. Mas eu entendia. Quem nunca esteve diante do Rei da Glória não pode compreender o peso de suas palavras. Em uma dessas reuniões, um jovem me perguntou: Miriam, o que o Senhor quer de nós? Como nos preparar? Fechei os olhos, respirei fundo e senti o Espírito me conduzir a responder. Ele quer corações limpos, vidas simples, ouvidos atentos. Quer que voltemos ao altar, que deixemos as distrações, o entretenimento, a ganância. Ele quer que a igreja volte a conhecer a voz do seu pastor, porque quando vier o engano, só quem conhece a voz verdadeira não será levado. Aquele auditório inteiro chorava, e eu também, porque entendi que o tempo das mensagens bonitas passou. O que o céu exige agora é verdade e arrependimento. Nos meses seguintes, comecei a escrever cartas, não e-mails, cartas manuscritas, para irmãos e líderes em várias partes do mundo. Em cada uma delas, escrevia a mesma frase no final: O tempo acabou, é hora de preparar a noiva. Alguns responderam com gratidão, outros com silêncio, mas continuei, porque Yeshua havia me dito: Não temas o silêncio dos homens, teme o silêncio do céu. Certa manhã, enquanto orava no deserto da Judéia, senti novamente a presença dele. Não era visão nem sonho, era presença viva. O vento soprou quente e ouvi sua voz dentro do coração. Miriam, dize ao meu povo que a perseguição será o filtro. Muitos cairão porque amam o mundo mais do que a cruz.
mas aqueles que me amam de verdade serão fortalecidos pelo Espírito. Eles não apenas resistirão, serão usados com poder. Então, no Espírito, vi grupos pequenos de crentes escondidos em casas, cavernas, desertos, mas cheios de luz. Eles não tinham microfones nem palcos, mas a presença de Deus habitava entre eles. E ouvi de novo: esses são os meus verdadeiros adoradores. Não cantam para aparecer, oram para permanecer. Foi nesse período que minha fé foi testada como nunca. Comecei a ter ataques de fraqueza, dores no peito, sonhos perturbadores. O inimigo tentava me calar. Mas em cada noite de luta, Yeshua me visitava com paz. Certa vez, ele me disse: Miriam, a mensagem que carrega desperta o inferno. Mas não temas. Cada lágrima tua é uma semente, e onde ela cair, brotará arrependimento. Passei a entender que esse testemunho não era apenas para emocionar, era uma convocação. E cada vez que contava minha história, eu via pessoas sendo libertas, reconciliadas, voltando a orar de madrugada, jejuando, pedindo perdão umas às outras. Era isso que ele queria. Certo dia, fui convidada a falar em uma igreja no sul de Israel. Quando cheguei, o pastor me recebeu dizendo: Irmã, estamos vivendo tempos difíceis. O povo está cansado, desanimado. Traga-nos uma palavra de consolo. Subi ao púlpito com o coração tremendo. Olhei para aquelas pessoas simples, famílias inteiras, jovens, idosos, e disse: o consolo verdadeiro não está em promessas humanas. Está em saber que Yeshua está voltando e que ainda há tempo para alinhar o coração. Eu morri e vi o que vem. Não falo de destruição para assustar, mas para despertar, porque ele me mostrou que a maior tragédia não é a guerra, é uma igreja adormecida. O ambiente se encheu de silêncio. Ninguém se movia. E então, lentamente, começaram a chorar. Vi homens caindo de joelhos, mulheres orando alto, jovens pedindo perdão a Deus. E ali entendi: o avivamento que virá não será de palco, será de quebrantamento. Desde aquele dia, cada vez que conto o meu testemunho, digo sempre o mesmo. Yeshua me mostrou que há 2 tipos de crentes nesses dias: os que estão preparando azeite e os que estão esperando alguém emprestar. E ele me disse algo que nunca mais esqueci. Diga a eles, Miriam, que o azeite da intimidade não se empresta. É produzido na prensa da oração, na renúncia, na fidelidade e nos pequenos atos. Quem quiser luz quando a noite cair, precisa aprender a cultivar o azeite agora. Essas palavras me acompanharam como lâmina e bálsamo, porque percebi que o Senhor não busca multidões, busca noivas fiéis. E mesmo que poucos ouçam, o recado precisa ser entregue. Hoje, 2 anos depois da minha experiência, continuo vivendo em Jerusalém. O corpo carrega cicatrizes da explosão, mas o espírito carrega algo muito maior, a certeza de que vi o Rei da Glória. E toda manhã, quando o sol nasce sobre o Monte das Oliveiras, repito a mesma oração: Senhor, usa-me mais uma vez, até o último fôlego para preparar teu povo. Não passo um dia sem lembrar do olhar de Yeshua, aquele olhar que era amor e juízo, ternura e poder. Ele não me mostrou o fim para me assustar, mas para me ensinar a viver diferente. E é isso que quero dizer a você que ouve ou lê este testemunho agora. Ainda há tempo, pouco, mas há. O tempo de brincar de fé acabou. É hora de voltar ao primeiro amor, de buscar santidade com seriedade, de perdoar, de reconciliar-se, de abandonar o pecado secreto. Não há mais espaço para máscaras. O Espírito de Deus está separando trigo e joio, verdade e aparência, luz e sombra. E cada um de nós precisa decidir em que lado estará. Antes de encerrar, quero deixar uma das últimas coisas que ouvi de Yeshua antes de ele me enviar de volta. Ele olhou para mim com os olhos cheios de compaixão e glória e disse: Miriam, o mundo está cansado de religião, mas faminto de presença. Diga aos meus que não se distraiam com disputas, com política, com fama. Diga que me busquem em secreto, que aprendam a ouvir o Espírito antes de ouvir as notícias, porque quando a escuridão crescer, a minha voz será a bússola. E então acrescentou: quando eu vier, procurarei fé. Não sucesso, não templos, não seguidores. Apenas fé. Essas palavras queimam em mim como fogo.
E é com esse fogo que termino este testemunho. Se você me ouve agora, não ignore este chamado, não porque eu tenha morrido e voltado. Isso é apenas o meio, mas porque Yeshua está falando com sua noiva neste tempo. Ele está chamando você a voltar, a se quebrantar, a buscar a voz dele acima de todas as outras. Ore. Leia a palavra como se fosse a primeira vez. Peça ao Espírito Santo que te revele o que ainda precisa ser alinhado. E se ele te mostrar algo, obedeça imediatamente. Porque a obediência será o maior sinal dos que pertencem a ele nos dias que vêm. Os próximos anos não serão fáceis, mas serão gloriosos para os que permanecem firmes. A glória não está no conforto, mas na fidelidade. E mesmo que o mundo desabe, quem estiver em Yeshua estará em paz. Eu, Miriam Hadassah, testemunho diante do céu e da terra. Ele vive, ele reina, e ele está voltando. Não endureça o coração, não adie o arrependimento. O tempo que resta é graça, graça que termina com a trombeta. Prepare-se, busque azeite, a noite já caiu, mas logo o noivo virá.